Yeah. Caxias é palco, é rua, é fé, é som, é batuque, é poesia, é suor, é dom. A cultura não cala, irmão, ela grita. Na esquina o rap bate, o samba responde, o grafite colore o que o tempo esconde. O teatro nas praças, a dança no chão, é o povo fazendo da arte sua missão. Tem capoeira no pátio, gingado no ar, o tambor de crioula começa a tocar. No bordado na tela, no verso na mão, Caxias respira cultura e união. Cultura não cala, cultura resiste, mesmo esquecida ela ainda existe. Do samba ao hip hop, da arte à batida, Caxias é força, Caxias é vida. Cultura não cala, cultura persiste, mesmo sem verba o som ainda insiste. No palco, na rua, na fé e na arte, o povo é cultura, o povo faz parte. No sarau da escola, o poeta declama, na feira de arte o talento inflama. Tem atriz ensaiando, costureira criando, e o funk da vila, o bairro animando. Tem batuque no coreto, tamborim na mão, tem criança sonhando em ser da televisão. É mais que lazer, é sobrevivência. A cultura é o grito da resistência. Querem calar o batuque e o som do violão, mas esquecem que a arte vem do coração. Cultura é história, é povo, é raiz, é o que faz Caxias lutar e ser feliz. Cultura não cala, cultura resiste, mesmo esquecida ela ainda existe. Do samba ao hip hop, da arte à batida, Caxias é força, Caxias é vida. Cultura não cala, cultura persiste, mesmo sem verba o som ainda insiste. No palco, na rua, na fé e na arte, o povo é cultura, o povo faz parte. Enquanto tiver um tambor tocando, pincel riscando, um corpo dançando e uma voz rimando, a cultura vive, Caxias não para. Bem, Caxias tem uma história em relação à cultura que é fantástica. Eu acho que ao longo do tempo, um modelo de ideia que está sobretudo nas classes altas, cultura erudita, cultura a partir de referenciais europeus, não conseguiu olhar para toda a potência e força que sempre teve a cultura daqui. A cidade é uma cidade que historicamente é marcada por uma ocupação indígena de 8.000 anos com uma civilização sambaqui. Depois aqui a gente teve os Tupinambás. E aí quando a gente olha esse tempo histórico, para falar o seguinte, esse lugar é um lugar de história, de cultura. Com a chegada dos escravizados, você tem uma mistura e ao mesmo tempo uma nova potência, porque culturas diferentes vão se alimentando, vão trocando e vão deixando e vão construindo para nós referenciais do nosso dia a dia. A cidade, como é uma cidade que cresceu muito em função do desenvolvimento urbano, do processo migratório, das divisões de terra por uma relação muito desigual entre o Rio de Janeiro, a capital, e as periferias, o olhar daquilo que era feito por essa população, na sua maioria negra, na sua maioria pobre, era um olhar sempre de preconceito. No entanto, nos finais de semana, no ir e vir do trem, nas dificuldades que essa população tinha, tem uma série de registros de jornais que apontam que nos anos 20, nos anos 30, você tinha rodas de samba, você tinha encontros, muitas vezes promovidos, seja pela questão religiosa de matriz africana, seja depois por toda a herança nordestina que vai chegando aqui. E aí a gente cai num problema que as pessoas falam, mas não tem cultura. Mas existe um modelo de cultura, sobretudo construído nas elites. Mas o pobre, a população, as comunidades,
elas sempre produzem cultura, porque a cultura está na gente. A cultura é uma necessidade humana tão essencial como o alimento, como o ar, que a gente precisa se expressar. Cara, no momento que minha mãe e meu pai me questionou se de fato eu trocaria engenharia por teatro. Eu tive que começar resistindo dentro da minha casa e dentro desse lugar de convencimento, né, dos meus pais de que era isso que eu queria fazer. E lá foi só o estado assim, porque agora de fato eu entendo o quanto isso é difícil, mas possível, entendeu? Então assim, foi nesse momento que eu quis trocar de área profissionalmente, eu percebi isso. Eu entendi que em Caxias não tinha uma linha de pesquisa em cena como a minha e eu não me identifico com as linhas que tem, assim, eu admiro muito assistir, prestigiar os amigos, mas eu não me identifico por fazer esse trabalho, né, por essa estética teatral. E eu conheço uma galera que se identifica com a minha estética, então eu falei, pô, vou juntar uma panelinha e vou começar a companhia. E aí a parte da companhia que surge o Catarse, né? Porque aí várias pessoas começaram a ficar interessadas em aprender com a gente e a gente abre o ateliê. Teatro, acho que por ser a minha área, eu percebo que o teatro em Caxias é uma questão muito comercial, né? É legal a gente olhar para a cultura como um olhar bem amplo, né? A cultura vai além da arte, mas em de Caxias especificamente, pensando arte, eu acho que o teatro e a dança, os ingressos são sempre muito caros, os espetáculos são sempre muito caros, as produções valorizadas são as produções mais midiáticas, que vêm de fora, então acho que o acesso negado mais aqui é em relação ao teatro, porque a música, por exemplo, eu acho muito democrática, existem iniciativas de músicas ao longo da programação da cidade acessível, mas teatro eu vejo que não. Cara, a gente tenta sempre acessibilizar em relação a valores, a gente tenta sempre disponibilizar bolsas, a gente tenta sempre democratizar de alguma forma a nossa produção, dentro do possível também, né? É muito difícil você manter uma arte independente, de forma independente, num lugar onde políticas públicas da sua área é muito precarizada, mas a gente vai tentando contornar isso. Então, eu acho que a partir de bolsas, a partir de uma bilheteria um pouco mais barata, um preço mais popular nas montagens, driblando essas dificuldades e resistindo mesmo. Olha, o hip hop ele está sempre presente nas escolas. Eu acho isso até importante de uma certa forma, porque muitos MCs vieram de lá, muitos artistas, poetas, poetisas, né, também, que inclui as meninas. E eu fui uma dessas pessoas que vieram das escolas para as batalhas de rimas. Um artista se apresentou na minha sala e ele me chamou para ir uma batalha e depois desse dia eu comecei a não parei mais. Além da parte de poder se expressar, você se sentir mais livre, poder explicar para o mundo as suas ideias, eu acho que a batalha de rima ela serve como um lar para você. Consegue te trazer uma segunda família e ao mesmo tempo um emprego. Então eu acabei gostando bastante de me sentir mais acolhido. A gente sempre eu vejo pessoas querendo acabar com essas batalhas e pessoas entrando para somar com a gente, no caso. O que sempre foi bom. Somar não só na parte monetária, mas somar também como a gente acaba indo para algumas escolas e acaba acolhendo mais pessoas que estavam se sentindo reprimidas, na qual iam para a escola, sentavam no fundo da sala e se sentia sozinho, solitário. E chegava nas batalhas e era reconhecido, sabia do valor que ele tinha. Não do preço, mas sabia do valor que ele tinha. E por conta disso, a gente acabou criando bastante pessoas bem, digamos assim, com personalidade. Posso ser sincero aqui mesmo? Eu acho que começaria muito bem se muitas das vezes a gente não fosse expulso de algumas praças, o que já aconteceu muitas vezes, tivemos que a gente deslocar para outras áreas, né? E por conta disso acabou que muitas batalhas foram acabando, que eu vi alguns amigos meus até parando disso, indo para outros caminhos na qual eu não gostaria de falar aqui, né? Enfim.
E por conta disso acaba trabalhando muito, mas não só pessoas que acabaram, expulsaram, mas pessoas também que entraram, não somaram, e por conta disso acaba sendo muito ruim. Mas fazer o que, né? São caminhos. Bom, realmente na parte de querer nos ajudar é meio complicado, né? Porque geralmente a gente vê pessoas querendo somar com a gente quando também se beneficiam. E não vejo nada de errado nisso, realmente, querendo ou não, pessoas crescerem juntos faz parte do hip hop. Mas a partir do momento que a pessoa chega sem entender como funciona, querendo dominar tudo, eu já acho errado. O que foi totalmente contrário das pessoas que a gente tenta ensinar. A gente fala, olha, você pode vir chegar, a gente vai te abraçar, mas primeiro entenda como isso funcionou e como isso começou. E, bom, não é muito bem o que eles querem, né, pelo visto. Tanto família quanto amigos, né, não todos, deixando bem claro, né, generalizando, mas muitos vêm como uma forma de, posso ser mais... vagabundagem, vamos colocar assim. Eles vêm como uma forma de a pessoa não quer trabalhar, a pessoa não quer nada com a vida e por conta disso a arte acaba sendo meio que reprimida. E esse é um dos obstáculos que a gente mais enfrenta, tirando também o racismo, preconceito com mulheres, que também tem desde sempre, que é uma coisa horrível. Tem muita coisa, agora, crianças também envolvendo, que é pior ainda. Mas, tirando essas partes desses obstáculos, que como eu te falei, a gente, todo dia que a gente acorda, a gente tem que ser grato por tudo, enfrentar essas partes que nos dão medo, infelizmente, acaba que tem coisas boas no meio disso. O fato de ser uma comunidade muito grande, a do hip hop, acaba gerando oportunidades que eu nunca pensei em ter antes. Teve muitos empregos que eu consegui também para continuar indo em batalhas, continuar propagando minha arte por conta de amigos de lá de dentro. É uma união realmente muito forte. Nós nos chamamos para a música, eu convido um amigo para uma música, ele me convida para fazer poesia, isso só vai crescendo cada vez mais, expandindo cada vez mais. Caxias é um lugar onde a cultura ela germina de maneira muito fácil. Só que essa cultura é uma cultura popular, a partir de referenciais, a partir de histórias, a partir de tudo aquilo que nossas famílias trouxeram, seja do Nordeste, seja das famílias negras, pós-processo de escravidão. E aí, esse popular, seja através do atabaque, seja através das rodas de dança, seja através da alegria, e a alegria para muita gente, sobretudo, às vezes, para as classes altas, a alegria popular é algo que machuca. Machuca por quê? Porque ela está fora de um escopo daquilo que as pessoas compreendem como cultura. A cultura popular é a força que a gente tem. E aí você entende que Caxias é o lugar do carnaval. Tem um grande amigo, que é um dos coordenadores daqui, Heraldo Gabi, ele é um grande historiador do carnaval e do samba. Ele conseguiu descobrir recortes de jornais que em 1937, quando as primeiras escolas de samba do Rio de Janeiro estavam saindo, havia uma escola de samba aqui de Caxias que participava, junto com Portela, Mangueira, era a Cartolinha de Caxias. Então esse lugar que produz cultura, que produz manifestações nas mais diferentes linguagens, porque a gente também tem expressão nas artes plásticas, a gente tem expressão na dança, esse lugar está sempre num lugar de disputa da atenção e da legitimidade, dependendo de quem esteja olhando. Mas a cultura a gente sempre faz. Carrega estigma? Carrega. E qual é o nosso papel? E qual é o papel de toda essa galera que vê ao longo do tempo? É desconstruir esse estigma através da nossa força criativa, da capacidade de estabelecer relações, mesmo sem dinheiro, mesmo sem recurso, de fazer as coisas acontecerem. Eu comecei com artesanato há mais de 14 anos e me tornar mãe me tornou artesã, porque foi no momento da minha vida que eu me tornei mãe solo e eu tenho uma formação dentro da área administrativa
E quando eu me tornei mãe solo, eu me vi fora do mercado de trabalho por vários fatores, né? Fatores de quem eu deixaria a minha bebê, fatores que na época ainda as entrevistas selecionavam muito essa questão da mulher que era mãe, da mulher solteira, sem filhos, e eu percebi que muitas vezes eu não passava nas entrevistas devido a essa questão de ser mãe solo. E o artesanato, que eu já tinha, né, essa aptidão no trabalho manual, ele veio como uma forma de renda para mim. Eu comecei a fazer para ela, e através da minha bebê, que foi a minha modelo, minha maior inspiração, eu comecei a vender para outras pessoas, né? Foi saindo encomendas, eu comecei a fazer laços, né? Acessório infantil. E nisso eu comecei a entrar no mundo do artesanato, a conhecer sobre legislação, a me aprofundar melhor sobre o que era, né? Eu me profissionalizei, busquei capacitação dentro do segmento do artesanato. Então, há 14 anos eu sou artesã profissional. E essa questão do fazer me trouxe também o saber e o passar para as pessoas. Porque hoje também eu sou instrutora de artesanato, dou oficinas para mulheres, né, que querem aprender novos ofícios dentro do segmento. Também, não só como um novo ofício, mas a gente trabalha muito a questão social, saúde mental, né? Porque o artesanato ele também é arte-terapia. A gente trabalha e desenvolve dentro do artesanato conexões, né? Transformando vidas. Eles não enxergam o artista como um profissional, como um trabalho. Eles não enxergam o artesanato como um trabalho. Enxergam muito mais como um hobby do que um sustento mesmo, uma renda familiar. Então, o papel da sociedade hoje, das pessoas, é de valorizar, né, essa pessoa que trabalha com artesanato, porque muitas dessas pessoas, elas sustentam a sua família, pagam a faculdade de um filho, e isso ainda as pessoas não conseguem ter a dimensão do retorno que também o artesanato traz para muitas famílias. Nós somos muitos, em muitos lugares, então eu acredito que tem que ter um centro de referência de artesanato, com escoamento, capacitação, oficinas, em cada ponto dos distritos que existem no Duque de Caxias. A gente precisa desses lugares bem estruturados, onde o artesão e as suas peças estejam bem acolhidas, sem esse artesão estar vulnerável à violência, ao tempo, né, para depreciação das suas peças, que muitas vezes o artesão perde peça na rua. Quando eu digo não é porque perdeu no meio do caminho, não, perde por esses fatores, né, que depreciam o material, que são materiais sensíveis, né? Então, assim, a gente precisa de mais espaços como esse na nossa cidade, que são espaços, né, de infraestrutura melhores também. Então, a associação, ela surgiu com 3 pessoas, eu e mais 2 pessoas que já tinham, né, seus coletivos informais, que já trabalhavam há muito tempo na cidade, dentro das feiras existentes, né, dentro da nossa cidade aqui, do município de Duque de Caxias, e a gente viu que havia essa necessidade de formalização, né, até mesmo para a gente conquistar mais espaços, ser vistos, né, ser existente, né, através também dos órgãos públicos, não trabalhar de uma forma informal. E quando a gente se organizou e trouxe esses artesãos que quiseram fazer parte dessa associação, a gente elevou assim a cultura e identidade cultural, né, da nossa cidade dentro do nosso trabalho. E quando a gente passa o que a gente sabe para essas mulheres, nós estamos passando para elas um novo olhar, né, para a vida delas, né, uma autonomia, que muitas delas têm essa autonomia através do artesanato. E como nós também, além do espaço, a gente também faz feiras, né, na rua,
nós temos nossos festivais, sejam em locais públicos ou privados, muitas vezes a gente convida essas artesãs. Inclusive hoje a gente tem uma associada que ela foi aluna e hoje ela faz as peças aqui, expõe na loja e também é instrutora de artesanato. Hoje ela cresceu de aluna, ela virou associada, vendendo as peças dela e daí agora ela é instrutora de artesanato também. Ela sempre fala isso, que a associação, o trabalhar com a gente mudou, transformou a vida dela. E ela entrou nessa questão das oficinas como forma terapêutica. E isso hoje para ela já não é mais uma terapia, mas uma geração de renda. Olha, desde pequena eu sempre tive contato com música especificamente. A minha mãe sempre colocava DVDs de música pop, rap, então eu sempre tive muito contato com videoclipes. Então foi nos videoclipes que eu tive esse contato com a dança. Até que aos meus 12, 13 anos, a minha mãe comprou um computador lá pra casa e eu tive acesso a esses videoclipes de uma forma mais expansiva. Comecei a ver vídeos de coreógrafos, né, tutoriais. Aí eu comecei a ficar todo dia consumindo dança. Então, assim, a gente vê tanto longe quanto perto. Tem pessoas que até chegam pra gente perguntando assim, quais os dias que vocês ficam aqui? Vocês dão aula aqui? Às vezes até gravam a gente, tiram foto, a gente acaba vendo de longe assim, câmera, celular, e a gente acaba acostumando, assim. Sempre tem alguém que para perguntar alguma coisa. Eu sempre digo que essa é a importância da cultura de rua, da dança de rua, da arte de rua. Porque nós estamos em espaços onde estão passando diversas pessoas. Às vezes tem pessoas que querem começar a fomentar, a estudar esse tipo de movimento, arte, e acaba não tendo acesso. Então às vezes a gente está dançando no meio da rua, a gente está produzindo alguma coisa, uma pessoa passa, uma criança, e só aquele segundo, aquele minuto que a pessoa está assistindo, a gente acaba mudando a mente dela, a gente acaba trazendo uma vontade, ou até ressurgindo uma vontade dessas pessoas. Então sim. E aí o que a gente tem a longo prazo? Recursos para a área da cultura, da Secretaria de Cultura, são muito limitados. Geralmente é para pagar aqueles funcionários que trabalham ali. E aí pode vir de uma secretaria ou de outra, mas os recursos quase sempre foram muito limitados. Isso nunca impediu que Caxias produzisse cultura. Ao contrário, a gente sempre foi reconhecido nacionalmente como um lugar que as pessoas fazem cultura independente dessa limitação, independente da falta de recursos. Agora, a pergunta é, imagina se a gente tem recursos. E aí o que a gente pode ver é que recentemente, sobretudo através das leis emergenciais, primeiro da Aldir Blanc, depois da Paulo Gustavo, e agora da PNAD, que é a Política Nacional Aldir Blanc para a Cultura, quando o dinheiro chega na ponta, quando ele chega na folia de reis, quando ele chega no reizado, na capoeira, quando ele chega nos mestres populares, mestres esses muitas vezes não dominam a escrita de um projeto, mas ele domina uma série de músicas, uma série de manifestações, uma série de artesanato que vai da roupa, que vai do calçado, do chapéu, que vai da forma de tocar. Esse acúmulo, essa potência toda que está colocada, quando o recurso chega, ele consegue ser feito de uma maneira muito mais leve e de uma maneira onde as pessoas conseguem ver muito mais. Eu não fazia ideia da resposta ao meu trabalho nesse aspecto de transformar pessoas e jovens, sobretudo, né? E eu tenho tido uns feedbacks muito interessantes, assim,
Existe uma resposta que é no mercado de trabalho, né? Quando você tem atores seus em grandes instituições, o Rio, ou em grandes trabalhos, em grandes montagens, quando você tem assistente de figurino, quando você tem uma galera da área técnica que está em grandes produções, você fala, uau. E essa galera retorna, né, e começa a mencionar o seu trabalho, nossa, comecei com mais, com ele. Então, eu acho que existe uma especificidade em mim que é produzir, criar, construir esse artista para fora desse território, né? Eu entendo que o recorte territorial não é um limitador. A gente não faz teatro para Caxias, a gente faz teatro em Caxias. E a gente pode produzir para Caxias, e a gente pode produzir para onde a gente for chamado no mundo. E eu acho que a resposta ao meu trabalho tem sido essa. Muitos lugares que eu vou hoje, tem alunos do Mike, começou com o Mike, e eu fico até assustado porque eu não sabia que eu já tinha essa idade de ter aluno que estava trabalhando assim, sabe? A cultura urbana, eu acho que ela falta ainda um pouquinho mais de estratégia, gestão, planejamento, algumas questões assim. É uma galera com uma potência artística absurda, assim, absurda. É uma galera de muita verdade, assim, mas eu acho que falta a produção cultural, sabe? Para que os eventos, para que as coisas de fato explodam na potencialidade que elas são, né, de fato. Então eu acho que existe uma arte que é muito concreta e que acontece de fato, porém falta gestão disso, até para eles conseguirem dialogar e articular com a nossa gestão pública, que já é tão precarizada. Existe um interesse na nossa gestão pública em cultura muito midiático. Então entende-se por cultura e credibilizam coisas que não dá, de certa forma, um retorno de mídia, né? Então eu consigo enxergar políticas públicas para música, para eventos, para parcerias com grandes instituições, eu consigo enxergar alguma coisa. No teatro existe uma precariedade assim, total em relação à gestão do nosso município, porque não é uma gestão tecnicamente qualificada para falar de teatro. Então isso já muda o olhar sobre o que a gente está produzindo, né? Quando a gente fala de cena que vem da pesquisa, sobre pesquisa em cena, então isso se torna mais complicado ainda, porque entende-se dentro de um olhar leigo que a pesquisa na cena é uma tentativa de algo para dar certo, na verdade não é. Então acho que existe uma precarização de tudo que é pesquisa, de tudo que é fundamentação, de tudo que é... Em relação ao teatro e dança, então, muito mais. E existe uma hipervalorização daquilo que é midiático. Então, assim, existem eventos que são mais populares, abertos, e existe uma comunicação muito intensa em cima desses eventos. Em compensação, existe uma dificuldade de acessar alguns espaços no território, sabe? Na Baixada Fluminense, o que mais acontece é isso, realmente. Tem uma história também horrível disso, em relação à batalha da Yane, que é a minha casa. Teve muitas vezes que a polícia parou lá e tentou acabar com o movimento, falando que a gente estava fazendo muito barulho para os vizinhos, ninguém mais de lá estava aguentando, sendo que eles só passaram ali e nunca mais voltaram. E por conta disso, a gente se deslocou para um outro local e eles seguiram a gente até esse local e também falaram que a gente não podia fazer arte ali. Então, essas citações eu queria deixar por ser algo que realmente me feriu muito, porque eu estava em casa, a gente não estava fazendo em casa de lugar que eu moro, né? Lugar que foi a minha primeira batalha ali. E foi um lugar que acabou me ferindo muito por ser, posso dizer assim, doeu. Você vê sua família sendo expulsa de um lugar por causa de pessoas que só não queriam ver arte, não tinham nem denúncia, é algo que fere o coração, né? Em relação a represálias, os problemas vão além da batalha. Muitas das vezes eu vi relatos de amigos meus mesmo que, voltando de alguma batalha, foram confundidos com bandidos, foram confundidos com palavras um pouco piores, né? E simplesmente por nada acabaram apanhando, mesmo mostrando documento, mesmo mostrando que não fez nada de errado, mesmo mostrando que estava vindo de uma batalha, sabe, que tinha flyer e tudo. E cara, isso daí volta até no assunto do racismo, sabe? Que muitas dessas pessoas que sofreram por isso eram pessoas pretas, de cor, né?
retintas, e por conta disso acaba até desanimando muito. Então eu fico imaginando como é que a gente pode superar essa situação. Cada dia a gente está tentando melhorar cada vez mais isso, expulsar isso do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país também, porque não é só o nosso estado que faz isso, né? Teve uma vez que eu saí do trem, né, pra trabalhar, tinha descido da estação, tava no horário de almoço e chegou eu acho que era vereador, não sei direito, chegou em mim e falou: então, tô precisando muito que você grave um áudio rimando, não sei o quê. E como eu não vou sair rimando assim, sem saber por quê, eu falei: tá, eu posso até fazer, mas por qual motivo você gostaria que eu fizesse? Porque não me importa fazer isso, não preciso pagar nada, mas por que eu gostaria que eu fizesse? Ah, é porque eu vou passar isso pra pessoa que cuida das minhas coisas, não sei o quê. E isso vai ser porque eu vou me eleger esse ano, coisa e tal. Ah, sério? Você vai usar o meu áudio pra isso? Ele eu vou usar, você vai ganhar, sempre prometendo, né? Você vai ganhar dinheiro com isso, que não sei o quê. E eu, não, muito obrigado, infelizmente não posso fazer isso. E geralmente é um caso que acontece bastante. Acho que se perguntar para 30 MCs, 29 pelo menos vão te confirmar que já aconteceu isso. Eu me enxergo que tem muito a crescer, né? Eu acho que tem que crescer mais. Já tivemos uma grande evolução, mas nós precisamos de muitas melhorias, né? De muitas capacitações, de muitos incentivos, de muitas estruturas, de fortalecimento, de divulgação, de apoio. Acredito que tem que crescer mais, né, esse apoio, essa ajuda dentro das linguagens artísticas existentes na cidade. A Baixada Fluminense tem que ter mais recursos para a cultura. Na Baixada Fluminense a gente tem que ter mais aparelhos culturais, seja pela União, seja pelo Estado, pelo município. Temos que pressionar os entes, município, Estado, a ter museu, a ter formações, a ter aparelhos, a ter lugares que consiga receber essa demanda toda, ter pontos de cultura que consiga atender essa pulsão que a gente tem por fazer cultura, por se manifestar, por dizer quem somos nós, o que a gente acredita, apresentar o nosso rosto, a nossa música, os nossos corpos. E isso tudo, diversas companhias de dança, como o trabalho que o Bruno Alarcon e o Luiz Pitanço têm feito no Parque das Missões aqui no Gomélia, na forma que o FAIM, que é um festival de arte lá em Imbarie, tem feito por Imbarie, nos circuitos de sarau que a Virtu tem feito no Caminho do Poeta, num lugar que tem dado muito orgulho de uma folia de reis de mais de 100 anos, no Barracão Cultural, que é uma orquestra popular de música, que é uma das coisas mais bonitas que a gente tem ali no São Bento, pelo Mate Congu, o cineclube que influenciou muitos outros cineclubes e que nesse final de semana, no domingo, no sábado agora, estava disputando no Festival do Rio, um dos principais festivais de cinema do país, com longa-metragem. Esse fazer a cultura, essa mobilização cultural, Nova Iguaçu, Caxias, Belfor Roxo, Queimados, Japeri, Magé, todos nós estamos fazendo de uma maneira muito forte, com muito amor. Caxias é palco, é rua, é fé, é som, é batuque, é poesia, é suor, é dom. A cultura não cala, irmão, ela grita. Na esquina o rap bate, o samba responde, o grafite colore o que o tempo esconde. O teatro nas praças, a dança no chão, é o povo fazendo da arte sua missão. Tem capoeira no pátio, gingado no ar, o tambor de crioula começa a tocar, no bordado na tela, no verso na mão. Caxias respira cultura e união. Cultura não cala, cultura resiste, mesmo esquecida ela ainda existe. Do samba ao hip hop, da arte à batida, Caxias é força, Caxias é vida. Cultura não cala, cultura persiste, mesmo sem verba o som ainda insiste. No palco, na rua, na fé e na arte, o povo é cultura, o povo
povo faz parte. No sarau da escola, o poeta declama. Na feira de arte, o talento inflama. Tem atriz ensaiando, costureira criando.